Se eu pedisse para você definir o objetivo de uma arma em batalha, acredito que a maioria diria que é para matar o inimigo. Esta não é uma definição imprecisa, mas também não é uma completa. Como o escritor George R.R. Martin uma vez escreveu, o medo corta mais fundo do que espadas, e líderes militares ao longo da história têm estado muito cientes deste fato. Como resultado, a eficácia de uma arma muitas vezes foi julgada não apenas pela sua eficácia em matar o inimigo, mas pelo nível de medo que podem incutir nos sobreviventes, e como esse medo pode se espalhar entre um exército inimigo. Historicamente, foi dada muita importância em fazer as armas parecerem ferozes, mas no último século de guerra, houve um crescente apreço pelo uso do som como uma arma. Esse apreço vem de mais de 100 anos de guerra inspirada na indústria, onde a tecnologia produziu uma série de armas, cada uma com seus próprios sons únicos que, aliados à sua letalidade, deram origem a uma série de armas que causam terror naqueles que as enfrentaram. Neste episódio de Guerras do Mundo, vamos explorar os sons de 4 dessas armas aterrorizantes da Segunda Guerra Mundial e examinar seu impacto no campo de batalha e na guerra como um todo. Quando se resume a isso, uma vez toda a tecnologia avançada, como aeronaves e tanques, terminaram de amolecer um inimigo, a batalha em terra será eventualmente decidida por 2 grupos de soldados com armas. É um fato inescapável que aeronaves não podem manter terreno, e enquanto tanques podem, eles requerem combustível, manutenção e munição. Enquanto ao mesmo tempo são vulneráveis a tropas inimigas escondidas em florestas ou edifícios armados com armas anti-tanque, como uma bazuca ou o famoso Panzerfaust. É por essas razões que sempre haverá um lugar para os soldados de infantaria na guerra, e como resultado, também haverá um lugar para as armas de infantaria. Mas enquanto muitos se tornaram simbólicos para a natureza das guerras em que lutaram através de suas aparências, como o lendário M1 Garand ou o MP-40 alemão famoso da Segunda Guerra Mundial, apenas alguns alcançaram tal notoriedade pelo som que produziram e como esse som se tornou parte de sua eficácia em suprimir movimentos inimigos. Uma dessas armas de som distintivo é a metralhadora alemã MG-40-2. A MG-40-2, projetada como uma opção mais barata que a MG-34 anterior, deu à infantaria alemã uma poderosa arma de negação de área, capaz de disparar munições suficientes para barrar forças numericamente superiores em terrenos abertos, onde haveria pouco refúgio contra suas balas de 7,92 mm. Embora fosse para ser uma alternativa econômica ao seu antecessor, a MG-42 conseguia disparar impressionantes 1.200 tiros por minuto, comparado à AOS 850 da MG-34, que já era uma cifra impressionante quando você considera que a maioria das armas aliadas equivalentes disparava na região de 600 tiros. Essa taxa de disparo muito alta tinha uma vantagem inesperada para os alemães, pois quando disparada continuamente, a MG-42 produzia um som surdo muito distinto, o que significava que quando os soldados aliados se encontravam na extremidade receptora desta arma, eles sabiam o quão formidável era a posição alemã à frente deles. Isso incutiu um grau de medo e até hesitação no combate a tal ponto que o exército dos Estados Unidos fez questão de produzir vídeos de propaganda e treinamento para novos recrutas, que tentavam minimizar a eficácia da arma, enfatizando algumas de suas falhas e explicando táticas que se provaram bem-sucedidas. Uma tática era aguardar que os operadores alemães ficassem sem munição e atacar durante a recarga. Movimento arriscado, já que uma equipe treinada levava cerca de 3-4 segundos para recarregar e atirar novamente. Os soldados aliados rapidamente inventaram apelidos para o som que a arma fazia, mas o exemplo mais comum era a serra elétrica de Hitler, já que os soldados americanos que vieram de trabalhar nas fábricas comparavam o som a uma serra elétrica cortando madeira.
Durante a Primeira Guerra Mundial, os generais do exército imperial russo se referiam à artilharia como o deus da guerra, pois ela podia despejar devastação dos céus, não apenas destruindo formações de tropas inimigas, mas também, em muitos casos, literalmente remodelando a terra em que as batalhas eram travadas. Tal era seu poder. Embora Lenin e suas forças comunistas possam ter eliminado a maioria dos antigos métodos imperiais, após a Revolução de 1917, essa alta consideração pela artilharia foi uma das poucas maneiras de pensar que prevaleceu na era soviética. O Exército Vermelho da União Soviética sempre favoreceu uma tática acima de todas as outras, e essa era simplesmente sobrecarregar um inimigo com seu puro peso numérico e, claro, um forte poder de fogo. No final dos anos 1930, com o mundo aparentemente se rearmando, engenheiros soviéticos iniciaram o desenvolvimento de uma nova artilharia que usaria foguetes, ao invés do tradicional projétil explosivo. O resultado foi o sistema de artilharia de foguetes Katyusha. Em 1939, a artilharia de foguetes já não era uma arma nova. A ancestralidade das armas, como a Katyusha, pode ser rastreada até a antiga China, mas elas nunca realmente viram adoção em larga escala pelas potências industriais da Europa e América do Norte que preferiam a artilharia do tipo canhão. Especialmente porque até os anos 1930 a química não permitia que fossem armas eficazes. A Katyusha, por outro lado, e outras como ela, agora começavam a competir com a artilharia convencional e ofereciam algumas vantagens notáveis. Por um lado, o lançador era extremamente barato, simples de construir e podia ser montado em qualquer número de veículos, já sendo produzido com pouco esforço. Isso tinha a vantagem adicional de ser muito móvel, podendo se realocar rapidamente após disparar sua salva completa, tornando difícil para o exército alemão disparar uma contrabarragem de projéteis de artilharia. Os foguetes Katyusha podiam entregar uma carga explosiva mortal em uma grande área-alvo e podiam devastar formações de tropas ou tanques com grande eficiência. Mas havia duas desvantagens notáveis. Inicialmente, os foguetes eram menos precisos que os projéteis de artilharia, sendo eficazes somente ao atacar áreas-alvo grandes, como um ponto de montagem ou linha defensiva. Em segundo lugar, recarregar uma salva completa demorava mais que as armas de artilharia. No entanto, para os soviéticos, as vantagens superavam em muito as desvantagens, e mais de 100 mil veículos foram produzidos. Para os soldados alemães, o som da Katyusha ao ser disparada e depois voar pelo céu, tornou-se a trilha sonora de sua miséria na frente oriental. Eles apelidaram de órgão de Stalin em referência a AOS lançadores que se assemelhavam a um órgão de igreja e ficaram traumatizados pelo uivo distintivo dos foguetes enquanto corriam para seus alvos. As tropas alemãs, agachadas em suas trincheiras, eram forçadas a ouvir a terrível canção da Katyusha antes do chão tremer com uma explosão ao pousarem, sempre se perguntando se a próxima cairia sobre eles. Seria o bastante para aterrorizar até os mais endurecidos soldados SS. De 7 de setembro de 1940 a 11 de maio de 1941, cidades do Reino Unido sofreram ataques aéreos de bombardeiros da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Apelidada de Blitz pela imprensa britânica, após a palavra alemã para relâmpago, o objetivo da campanha era não apenas danificar a capacidade da Reino Unido de fabricar materiais de guerra, como aeronaves, navios e tanques, mas também aterrorizar o povo britânico até a submissão. Os líderes nazistas esperavam que táticas de terror fizessem os britânicos pedirem rendição para cessar os bombardeios. No entanto, nesse aspecto, falhou, pois a única coisa que o povo britânico exigiu de seus líderes foi que os bombardeiros britânicos se vingassem das cidades alemãs, algo que a liderança britânica parecia mais do que feliz em atender. Após maio de 1941, Hitler deslocou suas frotas de bombardeiros para o leste contra a União Soviética, sem abandonar a intenção de aterrorizar os britânicos. Ele recorreu à AOS, seus cientistas, para desenvolver armas ainda mais aterrorizantes, ou armas mágicas para tal. Um dos frutos desta campanha tecnologicamente impulsionada foi a bomba voadora VUM. O trabalho na arma começou na instalação de Peenemünde,
enquanto os alemães consolidavam sua posse na República da Polônia em 1939, mas só ficou pronto para uso uma semana após o desembarque dos aliados na Normandia, em junho de 1944. O VUM era uma arma simples de 27 pés feita de aço soldado, com 2 asas de compensado nas laterais e um motor a jato de pulso na seção traseira. O VUM foi lançado de uma grande rampa de lançamento fixa e poderia carregar sua mortal ogiva de 1.870 libras por cerca de 160 milhas a uma velocidade de cerca de 400 milhas por hora, muito alta para a época, o que significa que a maioria dos interceptadores, como o Supermarine Spitfire, ou P-50 e um D-50 e um D Mustang, teriam apenas algumas milhas por hora de ultrapassagem. Felizmente, o VUM com seu sistema de navegação por bússola giroscópica primitivo não era preciso, mas isso não preocupava Hitler. Ele queria usá-los contra Reino Unido e prosseguir com sua campanha de bombardeios terroristas. O impacto dessas bombas voadoras no público foi surpreendente. Um VUM poderia destruir uma rua de Reino Unido, enquanto os ataques muitas vezes pareciam vir do nada, aumentando seu fator de medo. No entanto, foi o som único do VUM que provavelmente teve o maior impacto nos habitantes da cidade. Seu motor a jato pulsante produzia um som monótono enquanto voava acima, que podia ser ouvido por quilômetros. Mas não era esse som que realmente incutia o medo. Era quando o som parava. Pois era então que o VUM começaria seu mergulho na terra para infligir sua devastação. Em um nível estratégico, a liderança aliada sabia que os VUMs poderiam fazer muito pouco para perturbar a invasão da Fortaleza Europa. No entanto, a população britânica exigia uma resposta a esses precursores aterrorizantes do míssil de cruzeiro moderno. Isso forçou a liderança aliada a desviar aeronaves que teriam apoiado a fuga da Normandia para começar a travar uma campanha contra seus locais de lançamento e fábricas de produção. A Força Aérea Real também implantou seu primeiro caça a jato operacional, o então altamente secreto Gloster Meteor, para interceptá-los. Apesar de armas pouco confiáveis terem atrapalhado os primeiros esforços, alguns pilotos tentaram virá-los com suas asas em alta velocidade para enviá-los em disparada para campos vazios em vez da cidade. No final, no entanto, foi a marcha dos aliados pela Europa que traria um fim ao reinado de terror do VUM depois que as tropas aliadas invadiram os locais de lançamento e o VUM não estava mais ao alcance de Reino Unido. Como mencionamos na entrada anterior, a liderança da Alemanha nazista acreditava firmemente no uso do terror como arma, mas mesmo nas condições mais otimistas, o VUM não era uma arma verdadeiramente eficaz contra o inimigo. No entanto, havia outra arma no arsenal alemão que não só incutiria medo no inimigo com seu som terrível, mas por um tempo pelo menos, foi uma das armas táticas mais úteis em operação. Este era o bombardeiro de mergulho Junkers Ju-87 Stuka. Durante o rearmamento da Alemanha nos anos 1930, os líderes militares nazistas consideravam a aeronave, principalmente, como suporte para o exército em batalha. Priorizaram aviões de curto alcance para apoiar e proteger as forças terrestres de ataques aéreos inimigos. Uma das aeronaves que surgiu neste período foi o Junkers Ju-87, que foi um dos crescentes números de aeronaves em todo o mundo otimizadas para bombardeio em mergulho, que naquela época era a única maneira verdadeiramente precisa para uma aeronave bombardear alvos tão pequenos quanto tanques, pontes ou navios. Com suas distintas asas em forma de gaivota invertida, ele tinha um perfil ameaçador, mesmo quando estava no chão. Era frequentemente comparado a um abutre à espreita de presas fáceis para abater. Durante a invasão da República da Polônia, no Blitzkrieg no oeste, os pilotos alemães dominaram, permitindo AOS pilotos do Stuka atacar alvos livremente. A precisão da arma já era assustadora para os soldados aliados, mas o alto comando alemão, querendo aumentar o medo causado por essa arma, desenvolveu um plano inovador. Eles equiparam uma sirene nas asas que iria uivar alto enquanto a aeronave mergulhava em seu alvo. A sirene era conhecida como a trombeta de Jericó, em referência à história bíblica das muralhas de Jericó caindo após o prolongado toque de trombetas pelo inimigo atacante.
O objetivo disso era aterrorizar as tropas inimigas que ouviriam o som e fugiriam sabendo que o Stuka estava prestes a destruir seus veículos. Ou ainda deixar as tropas abaladas com tal choque de granada após o ataque, que eles eventualmente desertariam ao invés de enfrentar os Stukas novamente. A instalação das sirenes teve uma consequência infeliz para a aeronave. No entanto, isso diminuiu a já lenta Stuka em até 20 milhas por hora, tornando-os mais fáceis de interceptar por caças inimigos. Nos primeiros dias de guerra, a quase total supremacia aérea da Luftwaffe minimizava preocupações. Assim, o Stuka foi capaz de traçar um caminho de terror pela Europa Oriental e Ocidental, os Balcãs e o norte da África. Mas isso não iria durar. À medida que a guerra avançava, a sorte da Luftwaffe começou a mudar. Os aliados logo começaram a produzir versões mais avançadas de caças como o Mustang americano, o Spitfire britânico e o Yak-9 soviético, alguns dos quais eram quase 2 vezes a velocidade do Stuka. Ainda pior para os pilotos alemães, os aliados tinham uma enorme vantagem numérica. O treinamento dos aliados progrediu tanto que até os novos pilotos são uma ameaça aos experientes nazistas. Em 1944, os aliados dominavam os céus da Europa. Contudo, pilotos de Stuka ainda eram enviados para enfrentar grupos de caças aliados de alto desempenho. Os pilotos de caça alemães que os haviam protegido nas primeiras fases da guerra agora lutavam para se proteger. Muito menos os bombardeiros de mergulho pesados, e um a um eles caíam do céu. Durante esse período, um piloto alemão comentou que toda vez que fechava seu cockpit, sentia como se estivesse fechando a tampa de seu próprio caixão. Para os pilotos do Stuka, sua guerra de terror havia fechado o ciclo. Enquanto os homens no chão uma vez temiam o terrível grito de batalha, agora os pilotos do Stuka temiam o impressionante zumbido de um céu cheio de aviões aliados e quase não tinham defesa contra eles.